Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, vamos entender como é que funciona a nomeação, né, do perito judicial. Como ele pode ser nomeado, como é que funciona essa parte no Código Processual Civil. Então, nós temos na Lei 13.105, na seção 2 do perito, ali no artigo 156, que o juiz, ele será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, né? Então, o juiz é quem vai nomear esse perito, conforme o Código Processual Civil, quando ele precisar dessa ajuda, né? Para tomar ali a sua decisão. Então, esse é o critério principal, né, no momento ali da nomeação. No inciso 1º do artigo 156, nós temos que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos. Então, para o juiz nomear um perito judicial, pessoal, eh, ele vai olhar um cadastro, né? Então, se você quer ser perito judicial, você é engenheiro de segurança, médico do trabalho e quer trabalhar como perito judicial em perícias de insalubridade e periculosidade, você deve fazer a inscrição, né, um cadastro, no Sistema de Assistência Judiciário da Justiça do Trabalho, o AJJT, né, chamado também de Sistema Sigil. Então, deve-se fazer esse cadastro. Estou mostrando aqui na tela para vocês, né, o meu cadastro, né, então vocês conseguem aí visualizar, né, os dados pessoais, dados profissionais e a validação. Então, é um sistema na qual você vai colocar as informações ali da sua formação, né, especialização, seus dados profissionais, os seus dados pessoais, dados bancários, tudo mais, dados fiscais, e esse sistema vai validar essas informações. A partir desse momento, né, você, é possível, né, que você seja nomeado através desse sistema, tá bom? No entanto, pessoal, eu vou já garanto para vocês aqui, assim, se você quer trabalhar como perito judicial, não basta só fazer essa inscrição, né? Deve sim, pessoal, fazer uma visita na vara do trabalho, você tem que conhecer ali o diretor da vara, levar ali o seu currículo, demonstrar através de um folder, algo desse tipo, os equipamentos que você tem para poder fazer as perícias, né? Mas isso é para trabalhar como perito, ok? O nosso mini curso aqui, pessoal, ele é voltado para a assistência técnica, então você não precisa nenhuma inscrição, cadastro, em vara do trabalho, nada disso. Você tem, na verdade, divulgar o seu trabalho para as empresas, para os escritórios de advocacia, porque lembra, nós vimos no bloco anterior, você pode ser nomeado para trabalhar como assistente técnico, do reclamante e da parte reclamada. Quem que é o reclamante? O autor da ação, é o trabalhador. E quem é a parte reclamada? A primeira, a segunda reclamada é a empresa. Então você pode trabalhar como assistente técnico, né, para essas partes, aí não precisa de cadastro. Você, na verdade, vai ser ali contratado, né? Então é uma situação bem diferente, tá bom? Continuando, pessoal, no artigo 157, nós temos que o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe for designado pelo juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Poxa, mas se eu vou trabalhar como assistente, por que eu preciso conhecer isso, né? O Código Processual Civil. Aqui nós temos todos os prazos, né? Que são importantes para que você acompanhe também todo esse procedimento processual. Então, o prazo, né, o primeiro aqui é de 15 dias, contado da intimação da suspeição ou do impedimento, né, do perito. Então, esse perito vai ser nomeado e ele vai ter 15 dias para aceitar essa perícia ou ele vai se manifestar demonstrando um motivo legítimo para não aceitar essa perícia. Ele pode ter um excesso de trabalho, ele pode estar desenvolvendo outras atividades, né, e o perito ele pode sim se recusar, né, a desenvolver esse trabalho. E existem outros motivos de suspensão do perito também. Então ele pode, se recusar quando, por exemplo, ele foi nomeado para fazer uma perícia numa empresa na qual ele já trabalhou como assistente técnico nos últimos anos. Então ele pode se considerar, impedido de fazer esse trabalho. Ou ele foi nomeado para fazer uma perícia na qual tem algum familiar envolvido, né?
como reclamante e tudo, ou na reclamada, então ele pode também se recusar a fazer esse trabalho, ok? Então esse é o prazo primeiro para o perito ali se manifestar, tá bom? O perito também pode ser inabilitado a desenvolver perícias, conforme está aqui no artigo 158, no prazo de 2 a 5 anos. Então, assim, pessoal, o perito ele pode sofrer algumas sanções. Então, ele se teve ali uma nomeação e ele se manifestou ali e fez uma petição dizendo que aceitava trabalhar como perito naquele processo. Só que ele não agendou, ou agendou, não fez, né? Ele pode sim, pessoal, ser impedido de fazer as perícias, né, por 2 a 5 anos. Além disso, vocês vão ver mais a seguir aqui que ele pode inclusive ser multado e o juiz pode denunciá-lo, conforme está aqui no artigo 158, no respectivo órgão de classe dele, né? Então, o perito fica numa fria, caso ele não cumpra ali o seu dever como perito. E lembrando, pessoal, que o laudo que ele faz depois, ele é colocado para apreciação dos assistentes técnicos, então ele tem que ser expert mesmo, né? Por quê? Se ele coloca um laudo ali com uma conclusão desfavorável para vai ser desfavorável para uma das partes, aquela parte, através do seu assistente técnico, vai contestar esse laudo, se manifestar através da contestação desse laudo. Se o perito errou, ele pode também ser impedido de fazer as próximas perícias, né? Então, ele sempre vai ficar nessa situação, pessoal, e é numa fria, né? Vai ficar numa fria ali, tem que fazer o trabalho bem feito, atendendo aos todos os prazos, né? Foram delimitados ali pelo juiz. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Então, não existe somente essa perícia qual a gente conhece ou tem mais contato, né? Pode ser às vezes uma perícia documental, né? Existem perícias de acidente de trabalho. Então, existem vários tipos de perícia. O Código Processual Civil não é só para insalubridade e periculosidade. O Código Processual Civil ele trata aqui de todos os tipos de perícia, tá bom? Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica, seu perito, né? Na área objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico. Então, pessoal, o perito pode gravar, o perito pode fazer foto, pode fazer filme, né? Ele pode utilizar de qualquer recurso tecnológico, como diz no artigo 464, que está aqui na tela para vocês, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa, né? Então, o perito pode sim filmar, fazer imagens, né? Isso é permitido de acordo com o Código Processual Civil. Só recomenda-se, né, que, por exemplo, o perito avise que vai gravar. E os assistentes técnicos também. Então, olha, eu vou fazer aqui a gravação, porque o assistente técnico, naquele momento da diligência, ele tem o mesmo poder do perito ali, né? Então, ele também vai usar todos os meios de provas possíveis e tudo mais. Veja que até no Código Processual Civil, ele fala que o especialista tem esse direito. Pode ser o assistente técnico também. Então, vocês vão gravar, tem que avisar. Olha, eu vou gravar aqui a perícia, vou gravar o depoimento do reclamante, né? Vou gravar o paradigma. Então, você precisa informar, ok? Continuando. Então, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia. Que é o objeto da perícia? Aquilo que está na manifestação, aquilo que está na reclamatória é objeto da perícia. Então, uma perícia de insalubridade. Qual que é o objeto da perícia? Insalubridade. Uma perícia de periculosidade. Qual que é o objeto da perícia? Periculosidade. Esse é o objeto da perícia. Por exemplo, tem uma perícia de insalubridade e o perito começa a avaliar ali, ou dá muito ouvido ao reclamante que passou por um acidente de trabalho ou algo relacionado à ergonomia, lesão, tal. Poxa, o objeto da perícia não é insalubridade, então o seu dever como assistente técnico, né, no momento da perícia, interromper isso e falar, olha, esse não é o objeto da perícia, o objeto é insalubridade, né, nós temos que fixar no objeto da perícia, na qual houve aqui a nomeação da perícia, beleza? Então esse é o objeto da perícia. Prazo para entregar o laudo, né? Após a intimação do perito, é, perdão, no inciso primeiro, incumbe as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito. Então, assim, a gente está antes da entrega do laudo aqui ainda. Então, o perito foi nomeado. O que as partes têm que fazer em 15 dias? Arguir sobre o impedimento ou suspensão do perito, se for o caso, né? Então, poxa, houve aqui uma nomeação do perito. Vamos como assistentes técnicos e avaliar esse perito. Ele já fez perícia na empresa, ele tem algum motivo de suspensão, a gente conhece esse perito, pesquisa um pouco sobre ele ali,
né? Não, tá ok, não tem nenhum motivo para impedimento. Ok. O que mais as partes vão fazer? Indicar o assistente técnico. Então, você tem 15 dias para indicar o assistente técnico, depois a nomeação do perito e apresentar os quesitos, que eu já vou mostrar para vocês o que seriam, né, esses quesitos, ok? É, beleza, cientes da nomeação de acordo com o inciso 2º do Código Processual Civil, o perito vai apresentar em 5 dias. Então, o perito foi nomeado, ele vai apresentar em 5 dias proposta de honorários, o currículo com comprovação de especialização. Dificilmente a gente vê um perito apresentando o currículo, né, para as partes, para olhar a especialização ou para o juiz, né? Ele, na verdade, já fez isso no sistema. Ele já é um especialista, né? Então ele não precisa demonstrar nada além, né, da proposta ali de honorários. Então ele vai apresentar ali sua proposta de honorários, ok? Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, né? Então ele precisa ser acessível a partir desse momento. Então as partes podem entrar em contato com o perito, né? Inclusive, pessoal, é comum, né? Atualmente os peritos eles aceitam ali a nomeação e eles colocam o contato ali para que realmente haja uma facilitação no agendamento da data, né? Então a gente consegue fazer um contato diretamente com o perito, beleza? Então isso não está errado, né? A gente pode entrar em contato assim, olha, seu perito, o senhor agendou a perícia aqui nesse dia, só que nesse dia, por exemplo, estaremos em férias coletivas na empresa, né? Então a gente pode entrar em contato com o perito para esse tipo de informação, beleza? Isso é permitido no Código Processual Civil. Após a apresentação de proposta dos honorários, as partes serão intimadas para se manifestar no prazo de 5 dias, né, para o juiz arbitrar esse valor, intimando as partes para fazer o pagamento, né, desse perito. Então, o adiantamento dos honorários do perito, quem paga é quem pediu a perícia. Então, se a perícia foi pedida, né, pelo reclamante, o ideal seria que ele fizesse o adiantamento dos honorários do perito. Se a outra parte, a reclamada, também concordou com essa perícia, ela pode pagar o adiantamento dos honorários do perito. Isso pode ser feito, sim, esse pagamento, tá? Inclusive, pode acontecer o seguinte: o perito ele recebeu o adiantamento da parte reclamada, ele fez o laudo e esse laudo foi favorável, a parte reclamada não foi condenada, né? Então o perito ele deve devolver o adiantamento para a parte reclamada. A parte reclamada pode cobrar do perito que devolva esse adiantamento, beleza? Então isso pode acontecer também. Então é comum, né, esse adiantamento de honorário na qual o perito pede, tá? É errado fazer? Não é, pessoal. O perito precisa de um dinheiro, um valor ali para poder fazer o deslocamento, muitas vezes fazer a locação de equipamentos, né? Então ele precisa de valor para iniciar ali o seu trabalho, ok? Então cada parte adiantará a remuneração que for devida, né? Sendo a do perito adiantada pela parte que requeriu a perícia ou rateada entre as partes. Isso está no Código Processual Civil no artigo 95, tá bom? O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários, então é até a metade do valor dos honorários que são adiantados para o perito. E o restante é no final da perícia, após a entrega do laudo e de todos os prazos de esclarecimentos, porque depois da entrega do laudo do perito você pode colocar quesitos complementares, então você vai se manifestar sobre o laudo desse perito, tentando impugnação, para que faça impugnação desse laudo. Então, passado todo esse prazo, aí o perito ele recebe o restante dos honorários dele. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicial arbitrada do trabalho, né, a remuneração arbitrada ali pelo perito. Então, o juiz tem esse poder de alterar a remuneração do perito. É, Há um comentário pessoal aqui, pessoal. Vale a pena ser perito? Olha o quanto de trabalho você tem que trabalhar direitinho, tem os prazos para respeitar, né? Você vai pedir ali um adiantamento, depois esse trabalho você pode não receber, não ter, né? Você vai ficar a cargo do final de todo o trabalho para receber a outra parte dos seus honorários. Dependendo do resultado ali, o juiz ainda pode reduzir essa remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. É, é mais fácil hoje você entrar e, de alguma forma, ser remunerado na assistência técnica, porque aí muda tudo, né? Então, se você vai trabalhar como assistente técnico, não é aplicável isso aqui. Quem determina o valor?
Você. Então você está sendo contratado pela empresa para ser assistente técnico, você vai falar qual é o seu valor. Então, por exemplo, eu vou cobrar R$ 800 por assistência técnica, né, um valor relativamente até perto do que o mercado pratica aqui, na minha região, aqui perto da capital de São Paulo, esse é um valor baixo até, né, geralmente gira em torno de R$ 1.200, R$ 1.400 assistência técnica, até mais, dependendo do caso, né. Então, você vai dar o seu valor, a forma de pagamento, né. Então, geralmente, você põe o seu valor, entrega esse orçamento, a empresa aceita, você vai lá, participa. Se você for contratado antecipadamente, você pode participar desde o momento da elaboração da defesa, da contestação, né. Você pode, naquele momento, participar da defesa, você pode participar da elaboração dos quesitos, você vai participar da perícia, né, da diligência. Dentro da diligência você tem uma participação importante, como tem o perito dentro do Código Processual Civil. Você vai, após a perícia, esse trabalho prático de campo, né, você pode elaborar quesitos suplementares, você pode também, elaborar o seu parecer técnico e enviar para o perito e para as partes antes do laudo pericial, é uma estratégia que você pode utilizar também. Você pode elaborar um parecer de tentativa de manifestação ali para impugnar o laudo desse perito, porque o assistente técnico não impugna laudo de ninguém, né? Então você vai elaborar um parecer para tentar a impugnação desse laudo, né? E colocação de quesitos também. Então, assim, pessoal, tem várias atividades que você pode elaborar. De acordo com a quantidade de trabalho que você vai prestar, você arbitra ali o seu valor, tá bom? Então você negocia com a parte o trabalho e o valor, e geralmente você recebe depois da perícia ou da entrega de quesitos ou manifestação para tentar a impugnação do lado do perito, que é a última ação que você tem ali. Aí você emite a sua nota fiscal e tudo mais. Mas você pode fazer tudo isso também para a parte do reclamante. Então você pode também ser assistente técnico do reclamante e fazer as mesmas coisas. Obviamente, talvez para o reclamante você não vai conseguir receber ou cobrar um valor como você cobraria para a empresa, né? Eh, e tem outras possibilidades, contrato de risco, que você pode fazer também, ou ser contratado pelo escritório de advocacia que está ali representando aquele reclamante. Mas, pessoal, é diferente, o Código Processual Civil não se aplica nesse caso. É claro que você tem os prazos também para serem atendidos, mas, eh, por exemplo, o juiz não vai falar: "Ó, assistente técnico, você combinou R$ 1.000 aí, não é isso não, seu parecer técnico foi bom". Isso não é aplicável para você, isso é aplicável só para o perito, beleza? Continuando aqui, pessoal, no artigo 467. Vocês estão vendo na tela aí, pessoal, ó, o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento de suspeição. O juiz, ao aceitar a escusa e ao julgar procedente impugnação, nomeará novo perito. Então, imaginar que você, como assistente técnico, fez uma boa manifestação, impugnou, houve ali a impugnação do lado do perito. Vai haver a nomeação de um novo perito para fazer o trabalho. E esse perito faz o trabalho novamente, então marca uma nova perícia, vai até o local, produz outro laudo pericial, tudo de novo. Aí daí você tem que negociar isso com a parte que está te contratando, né? Então você é assistente técnico dessa nova perícia, então você refaz ali o seu orçamento e pratica esse trabalho novamente, ok? Continuando no Código Processual Civil, pessoal. Então, no caso previsto no inciso segundo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito. Olha só, o perito teve o laudo impugnado, ele ainda pode ser multado, de acordo com o valor da causa. O juiz vai arbitrar esse valor de multa, tá bom? Causas, pessoal, eh, geralmente salubridade, periculosidade, claro que o processo vai, né, na inicial ali você vai ter outros valores. Então tá pedindo hora extra, tá pedindo equiparação salarial, pô, tem um monte de coisa, às vezes processo de uns 190, R$ 200.000. Mas aquele na qual você tinha ação de salubridade, periculosidade, pô, era de salubridade em torno de uns 30, 35, R$ 40.000. Periculosidade, pô, chegava até uns 50, R$ 60.000, sei lá. Então o juiz vai olhar para isso, pô, esse processo, você afetou o andamento dele, então eu vou arbitrar uma multa e de acordo com o tamanho do processo, o valor da causa, ok? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Se você recebe uma nomeação, tem o valor da causa, dá uma olhada nesse valor,
Ok? Dê uma olhada, pô, processo valor alto, o valor da causa é alto, o processo, pô, é importante, então toma cuidado, faz o trabalho direitinho. Se você é assistente técnico, saiba que o perito está preocupado com isso, tá bom? O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, né? Então ele precisa devolver esse valor se houver um impedimento de suspeição ou se ele já fez o laudo, já produziu o laudo ali, recebeu algum tipo de adiantamento, ok? Além de ter o impedimento, o perito judicial pode ter impedimento por até 5 anos, como nós já vimos anteriormente aqui no Código Processual Civil. Eh, então, finalizada essa parte, pessoal, de nomeação, de prazo e tudo mais, vamos entrar agora, na parte dos quesitos. Que são quesitos dentro do processo de salubridade e periculosidade? Os quesitos, pessoal, são perguntas para que você favoreça ali um esclarecimento, do processo, né, daquela reclamatória ou da defesa. Então, são perguntas que você faz para o perito. Então, se você é assistente técnico da parte reclamada, da empresa, né, você vai elaborar quesitos voltados para a parte da empresa. Então, queira o senhor peritos, né, por favor, responder se a exposição ao ruído, por exemplo, ultrapassou o limite de tolerância, né? Qual é o valor da dose avaliada no local? Então, são quesitos, perguntas que você faz, pessoal, estrategicamente para direcionar essa perícia de acordo com o que foi pedido. Então, se na reclamatória tem lá pedido de insalubridade por ruído, insalubridade por calor, e tem lá também, estou chutando aqui, um biológico, riscos biológicos. Então, você vai elaborar quesitos para direcionar a perícia nesse sentido. Então, por exemplo, pô, o meu trabalhador estava exposto a agentes biológicos sim, mas ele utilizava os EPIs corretamente, né? Utilizava todos os EPIs. Daí, pessoal, você tem que pensar no seguinte: o trabalhador está usando os EPIs, o perito vai olhar exatamente isso. Eu vou elaborar quesitos para traçar um caminho, um roteiro dentro da perícia. Então, eu quero que, através das minhas perguntas, ele busque qual era a atividade, o local, quais EPIs ele utilizava, se tiver tudo certo, obviamente, né? Os EPIs que ele utilizava, o período de troca e substituição desses EPIs, né? Então, eu vou colocar questões que o perito deve ir até o local para encontrar as respostas. Então, você tem essa capacidade de elaborar quesitos estratégicos. Eh, Atuando como perito, pessoal, o que eu vejo que vem quesito básico, é arroz com feijão, vem aquele quesito copia e cola, né. Então, pô, são quesitos, pessoal, que não contribuem em nada na assistência técnica, né. Então um assistente técnico pode trabalhar de uma forma bem, pô, bem melhor, né, de uma forma que você consiga de verdade, conduzir o trabalho do perito para aquilo que seja bom para você. Você é assistente técnico do reclamante, né, e o reclamante disse que utilizava, por exemplo, um determinado agente químico, você consultou e encontrou limite de tolerância lá no anexo 11 NR15, então esse é um agente químico importante. Vale a pena eu conduzir para esse lado. Então, eu vou elaborar quesitos, que o senhor precisa se manifestar sobre a exposição do trabalhador a esse agente. Qual era a frequência da exposição? Quais eram as atividades realizadas pelo reclamante com aquele produto químico? Quais eram os EPIs utilizados pelo reclamante, ou que deveriam ser utilizados para o uso daquele produto químico, né? Então, pessoal, você consegue conduzir o trabalho com a apresentação de bons quesitos, tá bom? Isso são os quesitos, tá? Então, no Código Processual Civil, no artigo 469, nós temos que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante. Eles vão apresentar os quesitos, podem ter quesitos também suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. O que são quesitos suplementares? Vamos lá. Você viu anteriormente aqui que você tem um prazo para elaborar os quesitos antes da perícia. Perfeito, vou elaborar esses quesitos para conduzir a perícia. Ok. Quesitos estratégicos. Durante a perícia, o reclamante falou algo, né? E você entendeu ali como assistente técnico das partes que o perito pode ter dado atenção para uma coisa que pode ser desfavorável para você. Então você vai fazer o seguinte: vou elaborar quesitos suplementares. Você pode, naquele momento, elaborar quesitos para o perito, né? Então, além dos quesitos que você já elaborou, você elabora os suplementares durante, pessoal, a diligência, tá bom? É, é difícil pensar durante a diligência a elaboração de algum quesito, mas assim que termina a diligência, você pode colocar quesitos suplementares.
né? Você pode, no momento, ele apresentar quesitos perito. Olha, terminou a diligência ou está em andamento, senhor perito, eu vou apresentar quesitos suplementares, né? Estou registrando aqui, já estou enviando aí no seu e-mail. E daí, esses quesitos depois são divulgados para as partes. Então, você pode, durante a diligência, elaborar quesitos também. Veja que o trabalho do assistente técnico, ele é muito grande. O que nós vemos, geralmente, o assistente técnico entra na perícia mudo e sai calado, né? Só anota. E ele não joga conforme as regras do jogo, né, pessoal? Então ele tem a possibilidade de fazer perguntas para o perito no meio da diligência, para o perito se manifestar no laudo, né? Então é uma estratégia que você pode utilizar e que é extremamente importante, tá bom? Incube ao juiz indeferir quesitos impertinentes. Então o juiz pode falar, esses quesitos não são pertinentes que você colocou, não tem relação com o objeto da perícia, isso pode acontecer também. E o juiz também vai formular quesitos para que ele tenha um esclarecimento melhor da causa. Isso está no artigo 470 do Código Processual Civil, ok? Outra possibilidade no CPC, no Código Processual Civil, as partes podem, em comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, essa é uma possibilidade. Então, as partes vão escolher o perito, indicar os assistentes técnicos também, e o juiz ele pode acatar essa indicação do perito. O juiz pode dispensar prova pericial também. Eu comentei com vocês no bloco anterior a importância da qualidade da documentação e das provas que você tem que juntar no momento da contestação, da defesa, né? Então, se você tem bons documentos, você faz uma gestão adequada dos riscos, você tem um bom laudo de salubridade, né? Você já pode entregar tudo isso para o seu advogado para que ele faça a defesa considerando tudo isso, né? E daí o juiz ele pode, a partir de toda essa documentação, dispensar a prova pericial, né? Logo na inicial ali, pessoal. Então, isso é extremamente importante, né? Fazer a gestão correta, não deixar para trabalhar somente no momento da perícia. E daí entra uma atividade que o assistente técnico pode elaborar também, que é extremamente relevante aqui, que é a perícia extrajudicial. Você não precisa trabalhar somente, pessoal, quando teve ali a nomeação, a indicação de uma perícia, você pode trabalhar de forma extrajudicial. Então, você é contratado pela empresa para fazer uma perícia sem envolvimento da justiça, para demonstrar passivos, pontos de melhoria, né, situações ali que você deve corrigir porque gera insalubridade, periculosidade e tudo mais, né? Então, é importante fazer esse trabalho de forma preventiva para quando houver uma reclamatória você conseguir ali fazer uma defesa de forma correta, né? O que deve ter o laudo pericial? De acordo com o artigo 473, e aqui vale também para o seu parecer técnico, tem que ter algo parecido com o que está aqui. A exposição do objeto da perícia, a análise técnico-científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado. Então, se você tem ali agentes que dão direito à insalubridade com limites de tolerância, tem que fazer uma quantificação, qual método que você usou, equipamento, né, metodologia para avaliação quantitativa, tem que estar no laudo, beleza? É, é, Além disso, resposta conclusiva a todos os quesitos, né? Isso é o caso do laudo pericial. Todos os quesitos devem ser respondidos. Pessoal, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui dentro desse mini curso, né, de quesitos sendo respondidos ali pelo perito da seguinte forma: vide item tal, vide item tal. Então isso não é resposta de quesito, né? Como perito você tem que responder o quesito de forma objetiva, numa linguagem adequada, né, que as partes entendam. Então, quando o perito recebe o quesito elaborado aí por vocês, pelos assistentes técnicos, né? E ele responde, vide item tal do laudo. Aí você vai lá no item, ali tem, porra, não está respondendo o meu quesito, ele está fugindo do quesito. Então você pode, na manifestação, para até tentar impugnação desse laudo, colocar isso. Os quesitos não foram respondidos e tem que ser respondidos de acordo com o Código Processual Civil. Isso faz parte do laudo pericial. Então, esse laudo está incompleto. Esse laudo não está atendendo o artigo 473 do CPC. Esse laudo pode sim ser impugnado. Tá certo? Por quê? Porque os quesitos não foram respondidos. No laudo, o perito deve apresentar a fundamentação dele em linguagem simples, com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões, né? Daí, pessoal, eu vejo assim, eu vou dizer o meu laudo. O meu laudo ele é bem objetivo, uma linguagem simples e mais objetiva,
né? Então eu não coloco, por exemplo, cópia da norma, né? Eu já vi situações do seguinte tipo, eu coloquei um quesito como assistente técnico, tem um quesito, e daí o perito ele responde o meu quesito, vide item tal. Aí eu vou pro item no laudo, é a cópia da norma. Pô, isso tá errado, né? Então não tem fundamentação do perito ali, né? Tem a cópia da norma. Então o perito ele precisa dar realmente o seu parecer. O perito ele precisa dar o parecer dele, técnico. Ele é o expert, né, nomeado pelo juiz para dar o seu parecer, para que o juiz consiga embasar sua decisão de acordo com o parecer técnico. Agora, se eu não tenho um parecer do perito nesse laudo, somente cópia da norma, né? Ele colocou foto, print ali das coisas e não tem ali o seu parecer, ele não descreveu como ele chegou naquela conclusão, né? Obviamente ele não vai responder os quesitos corretamente e existe uma chance de você fazer uma boa manifestação e conseguir impugnação desse laudo. Então é vedado ao perito também ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais, né? Então o perito vai colocar que na opinião dele a exposição, aí você tem que ler com atenção esse laudo para fazer a sua manifestação, né? Então, como você percebe que esse laudo tem ali opiniões pessoais? Então, a exposição ao risco, ela é grande, pode gerar uma doença para o trabalhador. Então, você está vendo que está sem embasamento, o perito ali ele está dando a opinião dele, está errado. O Código Processual Civil diz que não pode ter opinião pessoal. O laudo não pode exceder a técnica, pessoal, ou a metodologia técnica científica do objeto da perícia, né? Então, muita atenção com relação a isso. Tem perito, pessoal, que deixa levar, né? Então, tá na diligência, o reclamante está falando, não, porque eu trabalhava aqui, meu chefe era muito ruim, era muito chato, eu era muito cobrado, as metas aqui eram inalcançáveis, essa empresa, o almoço era ruim, não respeitava o meu horário e tudo mais, e o perito, o ideal ali é ele cortar, falar, olha, isso não faz parte do objeto da perícia. Ou você, como assistente técnico, interferir. Lembra, o assistente técnico não pode entrar mudo e sair calado. Você tem que interferir. Falar, ó, senhor perito, esse comentário, por exemplo, não faz parte do objeto da perícia. O senhor vai colocar isso no laudo policial? Né? Então você tem que ter atenção que está acontecendo ali para verificar se o perito não está levando para opinião pessoal ou ouvindo coisas que não fazem parte do objeto da perícia. E às vezes ele coloca isso no laudo, né? E lembra que você está defendendo uma das partes. E tem situações que são colocadas no laudo, inclusive podem ser utilizadas no processo para outras reclamatórias, né? Então, eu já vi perito fazendo o seguinte: eu estou colocando aqui o horário de trabalho, ele mencionou que fazia horas extras e tudo mais, blá, blá, blá. Pô, tem relação com o objeto da perícia, insalubridade, isso, periculosidade? Não. Então, pô, não tem que coletar esse tipo de informação, pessoal, né? Mas depois pode ser usado, o laudo vai ser usado para outra parte do processo. Então, isso não é objeto da perícia. Esse laudo pode ser impugnado. Então, não pode fugir do objeto da perícia. Se o perito estiver pegando outras informações e tudo mais, ele pode estar emitindo opiniões pessoais sobre outras situações ali. Beleza? Então, não tem que ajudar, né? Pô, pedir hora extra. Você está lá fazendo perícia de insalubridade. Assistente técnico tem que ficar atento e se manifestar. Lembra? Fala, né? Não entra mudo e sai calado. Assistente técnico tem que falar, tem que interagir com o perito, né? Tem que fazer jus ao valor que está recebendo, né, pessoal? Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte. Então, o perito ele pode pedir, pessoal, uma série de documentações, né? O perito pode pedir o laudo de insalubridade, o perito pode pedir a ficha de EPI, o perito vai pedir documentações, tá, pessoal? Isso é extremamente importante, você esteja ciente, ele vai pedir, né? Isso faz parte do Código Processual Civil, beleza? No entanto, até o Código Processual Civil diz, ele vai pedir planilha, mapa, planta, desenho, fotografia, ele vai, né, pegar de todos os recursos necessários para ele poder fazer o seu laudo pericial. No entanto, tem coisas que são pedidas ali em uma perícia que não faz o menor sentido. E você não precisa enviar. Por exemplo, eu tenho aqui, pessoal, é, isso é real, tá bom? Um perito, eu estava trabalhando como assistente técnico, um perito enviou uma relação aqui de documentos, conforme o Código Processual Civil, vocês viram aqui anteriormente. O perito pode pedir documentos
para embasar o seu laudo técnico, mas esse perito pediu diversas coisas que não fazem parte do objeto da perícia, porque por isso que entender o objeto da perícia é importante. Por exemplo, perícia de insalubridade e periculosidade, ele pediu LTCAT. Pô, tá certo pedir LTCAT para perícia de insalubridade e periculosidade? Obviamente que não, pessoal. LTCAT é um laudo previdenciário. Ele vai falar ali dos agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial. Misericórdia, ele está misturando as coisas. Então não é para ele pedir esse tipo de coisa. Pediu LTCAT, perícia de insalubridade e periculosidade. Tá certo, pessoal? Não tá. Né? Você vai separar esse documento e entregar ao perito para atender a solicitação do perito? Você não é obrigado a fornecer, né? Nem que seja ali um laudo de insalubridade, que daí faz parte do objeto da perícia. Você não precisa fornecer se ele for de alguma forma gerar prova contra você, tá bom? Então a relação de documentos que o perito pede é para embasar o seu laudo. Se você não enviar, ele vai ter que de alguma forma produzir essa prova técnica. Então eu tenho um laudo de insalubridade que, pô, o laudo não tá bom. Ele apresenta um valor de ruído alto. Eu não consigo comprovar ali as proteções. Então, como assistente técnico, eu vou atuar conforme as regras do jogo. Eu não vou enviar esse laudo. Deixa que o perito venha e produza a prova aqui na empresa, né? Então, eu não vou entregar de bandeja a condenação da parte que eu estou defendendo, né? Por isso, você precisa avaliar essa documentação antes de mandar para os advogados fazerem a defesa e depois algum tipo de manifestação, beleza? Então, LTCAT, por exemplo, não está correto porque é um laudo previdenciário, beleza? Mas tem LTCAT, pessoal, feito de forma errada. Então, tem LTCAT que trabalha com previdência e trabalhista. LTCAT que considera tudo ali. Aí você vai avaliar se faz sentido enviar ou não. Mas tem outros pedidos aqui que eu quero compartilhar com vocês. CIPA, uma perícia de insalubridade, eu vou enviar CIPA? Qual que é o sentido disso, pessoal? Não faz parte do objeto da perícia, né? Se a empresa tem a CIPA, mas descumpre a NR15, ela é condenada. Se a empresa cumpre a NR15, mas não tem CIPA, né, não muda nada, pessoal. Né? Então, assim, a CIPA é totalmente irrelevante. Não envia esse tipo de documentação. Não envia, não precisa, tá? Sei que você queira, né, demonstrar ali pro perito várias coisas, ó, temos tudo que o senhor pediu, tá aqui, não serve para nada esse tipo de documentação, tá bom? NR17, pessoal, perícia de insalubridade e periculosidade. Vou mandar aqui laudo ergonômico, análise ergonômica, uma perícia de insalubridade e periculosidade. Né? Não tem sentido isso também, não faz parte do objeto da perícia, né? Então, imagina o seguinte, num laudo pericial, eu tô colocando ali meu parecer técnico para insalubridade e juntando uma análise ergonômica, né? Que assim não tem menor relevância com insalubridade com NR15. Fica até esquisito ver isso no laudo, né? Então não tá certo. PPP, pessoal, tem perito que pede PPP também. Documento previdenciário, perfil profissiográfico previdenciário. Não faz o menor sentido um PPP, né? Agora, treinamento, legal. FISPICS, né? PGR, ok. Se não tem laudo de salubridade, vai recorrer ali ao PGR. O laudo de salubridade, perfeitamente ali, deve ser pedido e enviado se você tiver. Ordem de serviço, como eu comentei no bloco anterior, documento extremamente importante para comprovar aplicação das medidas de ordem geral, administrativa, coletiva e até mesmo obrigação do uso dos EPIs. Então, o trabalhador dá ciência nesse documento, conforme a NR1, né? A empresa é obrigada a dar ciência para o trabalhador dos riscos das medidas de proteção. Então, se você tem uma ordem de serviço, o trabalhador bem feitinho, que o trabalhador está dando ciência, né? Ótimo documento para você utilizar, né? Como prova, né? De que você está atendendo os requisitos da norma. Ok? Então, tomem cuidado aí com essas relações de documentos que vêm aí por parte dos peritos. Às vezes a gente, como assistente técnico, fica super preocupado buscando ali documentação para poder atender a esse pedido do perito, né? E muitas vezes, pessoal, não tem relevância nenhuma com o objeto da perícia, não precisa mandar. Como vocês viram aí, laudo ergonômico, PPP, LTCAT, pô, não faz sentido nenhum, tá bom? Como assistente técnico, você tem obrigação, né, pessoal, de divulgar para a empresa ou para a parte que você está representando como assistente técnico. Olha, o período está pedindo isso, não tem que mandar. Né? Isso não faz parte do objeto da perícia, não precisa, porque tem gente dentro da empresa que vai cobrar isso, né? Tem gente dentro da empresa que vai cobrar, que vai falar, olha,
vai atrás do laudo ergonômico, corre, providencia esse documento, o perito está pedindo. Mas é uma perícia de insalubridade e periculosidade, né? Então não tem o menor sentido isso, tá? Bom, eu acho que foi superado esse tema, né, pessoal? Então, voltando para a tela aqui, o artigo agora 474 do CPC. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Então, o perito não pode chegar na empresa e falar: vim fazer uma perícia aqui, sem ter divulgado anteriormente, sem que essa empresa tenha sido intimada, né, sobre a realização daquela perícia, com intimação judicial. Ok, pessoal? Então, se você está como assistente técnico, o perito não agendou a perícia, né? Ou você é o SESMIT dentro dessa empresa, chegou um perito lá para fazer uma perícia, né? Sem receber uma intimação, não tem que deixar fazer, né? Porque não deu tempo de você se preparar, né? Verificar se a produção está trabalhando corretamente, você não estudou ali a reclamatória na inicial, né? Então, não dá, ok? Então, tem que ter essa atenção aí como assistente técnico. A empresa tem que ser divulgada, tem que ser informada, né, com antecedência, ok? Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz pode nomear mais de um perito, e daí vocês podem nomear, a empresa pode nomear também mais de um assistente técnico, tá bom? Isso é muito comum em perícias médicas, né? Então, há ali uma reclamatória de uma doença, o trabalhador pede reintegração, pede uma indenização, ele está reclamando que ele muitas vezes sofreu um acidente de trabalho e daí ele adquiriu essa lesão. Então, para constatar se esse acidente de trabalho foi uma negligência da empresa e tudo mais, eu vou nomear um engenheiro de segurança. Para constatar se realmente o trabalhador tem essa lesão, né, e gera uma incapacidade para o trabalho, eu vou nomear um médico. Então, o juiz pode nomear peritos diferentes. O perito ele protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência. Então, o juiz que vai determinar o prazo, 30 dias, 60 dias. Geralmente, os juízes que nomeiam na trabalhista 30 dias para o perito entregar esse laudo. As partes serão intimadas após a entrega do laudo a se manifestar. Então, vocês têm 15 dias para se manifestar. E são nesses 15 dias, pessoal, que os assistentes técnicos vão elaborar a manifestação e quesitos suplementares, se for o caso, né? Então, o período é curto, pessoal. Então, houve ali a entrega do laudo, você está sendo assistente técnico das partes, o advogado vai te informar: olha, esse é o laudo, está aqui o laudo, avalie esse laudo, foi desfavorável para nós. Então, elabora aí o seu parecer para que a gente faça a nossa manifestação tentando impugnação desse laudo. E quesitos suplementares. Então, existe um prazo para isso. Perdeu o prazo? Silenciou. Você está sendo condizente com aquele resultado daquele laudo. E daí, pessoal, é só na audiência em seguida, beleza? Então, atenção com esse prazo. Esse prazo é um dos mais importantes para os assistentes técnicos, tá bom? O perito do juízo tem um dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer sobre qual existência ou divergência ou dúvida de qualquer uma das partes e apresentada também no parecer do assistente técnico. Então, você elaborou ali a sua manifestação, o seu parecer técnico, entregou para o advogado, fez a juntada, ele contestou o laudo desse perito, elaborou quesitos também para o perito responder. O perito tem 15 dias para se manifestar respondendo tudo isso, ou até mesmo agendando uma nova diligência, né, mudando o parecer dele. Difícil isso acontecer, né? Mas é possível. Agora, se você fez uma boa manifestação, o perito continuou no erro, mas a sua manifestação foi tão boa que você convenceu o juiz que aquele laudo está incorreto, aí esse laudo pode ser impugnado. E o perito, pessoal, ele deve responder essa sua impugnação, né? Que é extremamente importante essa parte. Muitas vezes você faz uma boa impugnação e não consegue resposta, né? Fala: "Ó, eu mantenho a minha opinião." Pô, mas tecnicamente responde a minha manifestação, você tem que contradizer aqui, né? O que eu coloquei. Então o perito ele é colocado numa situação, né, contra a parede, né? Veja que trabalhar como assistente, pessoal, é muito mais legal. É muito mais legal, pessoal, porque você tem várias possibilidades, né, e de contestação, de elaborar a melhor estratégia, né? Muitas vezes o assistente ele acha que perdeu quando ele foi contratado, quando a empresa de alguma forma foi condenada. Mas vamos no seguinte, tem um processo, por exemplo, há um pedido de insalubridade e periculosidade somando ali dá, sei lá, R$ 80 mil. E com a sua assistência técnica,
Você conseguiu diminuir aquela insalubridade, que era de 5 anos, para o período não prescrito de 5 anos de pedido de insalubridade. Você conseguiu comprovar que, na verdade, com a gestão de EPIs e tudo mais, esse período cai para 2 anos. E na periculosidade, você demonstrou que não era todo aquele passivo também. O trabalhador não ficou durante toda a vida laboral dele exposto daquela forma, você diminui. Então, pessoal, o que você consegue com isso? Você consegue diminuir o valor do passivo. Né? Então, de 60, 80 mil reais, que seria a indenização que a empresa deveria pagar, você diminuiu para 30 mil. Poxa, você ganhou 50, cara, né? De acordo com o seu trabalho. Então, você tem que demonstrar isso também, trabalhando como assistente técnico. Às vezes a empresa é condenada, né? Poxa, fomos condenados, acabou, fim do mundo agora, né? Fomos condenados, nunca tínhamos sido condenados. Mas, pessoal, né, você diminuiu o valor dessa condenação. O pedido inicial era de um valor, você diminuiu. Então, houve um benefício da sua assistência técnica, né? Então, você tem que saber demonstrar isso também. Demonstrar o valor que foi pedido e o valor que você foi que a empresa pode ter sido condenada no final. Tem situações como assistente técnico, pessoal, que eu vou dizer para vocês. Você estuda o caso e fala, pronto, já cheguei perdendo de 3-0. Já estou tomando goleada com 15 minutos do primeiro tempo, né? O que eu vou fazer aqui para diminuir isso? E daí, pessoal, você perde o jogo ainda, mas você perde de 3-2, né? Não é um 4-0 lá no final do jogo, um 7-1. Você perdeu ali de, né, 2-1, 3-2. Então você diminuiu o impacto dessa perda e o valor, né, dessa indenização que a empresa tem que pagar. Então, muitas vezes fazer esse trabalho para diminuir o passivo, pessoal, é extremamente importante. Não vai conseguir eliminar ele completamente com a sua assistência técnica, mas você consegue demonstrar essa diminuição. E você consegue demonstrar. Por quê? Porque na reclamatória tem o valor arbitrado ali, ou o valor pedido pelo advogado que está representando o reclamante. Então você consegue demonstrar, olha, esse valor nós conseguimos reduzir para esse. Minha assistência técnica foi produtiva, de alguma forma eu gerei um benefício para quem está ali me contratando, ok? Seguindo aqui, pessoal, no Código Processual Civil agora, é, nós temos que, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico. Então, você ainda pode ser intimado. Acontece algumas situações o perito intimar o perito e o assistente, porque está tendo uma discordância muito grande, uma divergência muito grande, né? Então, o juiz vai intimar os dois e vocês vão ficar ali cara a cara e tem que chegar num consenso técnico, né? Então, isso pode acontecer. O pedido do juiz para que o perito e o assistente compareçam à audiência de instrução e julgamento, né? Então, e ali o juiz vai formular quesitos, ele vai fazer perguntas para os dois responderem, tá bom? Continuando aqui no Código Processual Civil, pessoal, a gente já está finalizando esse bloco, tá? Então, no artigo 479, nós temos o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, né? Então, o juiz ele vai apreciar esse laudo pericial e, a partir disso, ele vai tomar ali a sua decisão. O juiz determinará também a realização de nova perícia quando aquele laudo inicial for insuficiente. Então, o juiz pode fazer isso, nomear uma segunda perícia, né? Então, ou a produção de prova ali para aquele perito não foi adequada. Vocês viram que ele pode, né, ser suspenso, pode ficar um tempo sem trabalhar naquela vara do trabalho. Então, o juiz ele pode nomear uma nova perícia. E daí, pessoal, conforme o artigo 480 do Código Processual Civil, vai seguir ao mesmo procedimento processual, né? Então é tudo de novo, agenda perícia, tem a perícia, apresentação de quesitos, manifestação, mesma coisa, ok? Finalizamos aqui, pessoal, o bloco 2, né, do nosso mini curso aqui de perícia técnica judicial em SST, desvendando os desafios e estratégias, né? Agora eu fico aberto aqui, pessoal, para as perguntas, né, dos colegas, pessoal.